Capítulo 24. Os dias seguintes passaram lentos. O reencontro com Capitu, por mais breve e contido que tenha sido, deixou marcas. Era como abrir uma caixa velha e descobrir que tudo ainda tem cheiro, cor, lembrança. Voltei à rotina com o peso do que não foi dito, palavras engolidas, perguntas caladas, olhares que desviaram no último segundo. Às vezes eu me pegava revendo mentalmente aquela conversa rápida. Tentava imaginar o que teria acontecido se eu tivesse dito mais, se tivesse pedido para conversar, se tivesse simplesmente segurado sua mão e dito, não vai. Mas eu não disse, e ela não ficou. Comecei a me dedicar com mais afinco ao trabalho. Era uma forma de distrair a mente, ocupar o vazio. Me tornei mais sério, mais metódico. Aos poucos, fui me tornando o homem que todos esperavam que eu fosse, mas por dentro, eu era um livro com páginas arrancadas. A casa também mudou. Minha mãe não tocava mais no nome dela. José Dias, menos ainda. Era como se Capitu tivesse sido apagada da memória da casa. Como se nunca tivesse existido. Uma tarde, andando pelo bairro, passei por um grupo de crianças brincando na calçada. Uma delas usava uma fita azul no cabelo, igual a que Capitu usava quando era menina. Senti o coração apertar. Era incrível como lembranças surgiam dos lugares mais simples. Voltei para casa e naquele dia decidi fazer algo que evitava há tempos. Abrir a gaveta onde guardava as cartas antigas. Lá estavam elas, dobradas com cuidado, algumas já amareladas pelo tempo. Peguei uma ao acaso e comecei a ler. A escrita dela era firme, carinhosa. Cada palavra parecia viva. Havia promessas, planos, sonhos desenhados em frases simples. Um dia a gente vai rir disso tudo, Bentinho, você vai ver. Mas esse dia nunca chegou. Fechei a gaveta. Não chorei, mas também não sorri. Apenas fiquei ali, sentado com a sensação de que alguma parte de mim ainda morava no passado. Capítulo 25. Alguns dias depois, encontrei Escobar por acaso, na rua do Ouvidor. Ele vinha apressado, mas ao me ver, parou de imediato. Bentinho, justamente quem eu queria encontrar. Que sorte a minha, respondi com um meio sorriso. Ele parecia animado. Tenho pensado muito numa ideia, algo que pode nos beneficiar, um negócio sério. Você sabe, agora que estamos formados, é hora de pensar no futuro, em estabilidade. Que tipo de negócio? Uma parceria, um colégio. Eu cuido da parte administrativa, você da direção. Já temos nome, contatos. Só falta um sócio de confiança. Fiquei surpreso. Não pela ideia, mas por ele pensar em mim para algo tão importante. Escobar, isso é grande. Justamente por isso pensei em você. Ninguém melhor. Conversamos mais um pouco. Ele me passou alguns detalhes. Era tudo bem estruturado. Percebi que ele tinha mesmo se tornado um homem de visão. Aceitei marcar uma reunião para saber mais. E naquele momento, confesso, admirei Escobar. Sua leveza, sua inteligência prática, sua forma de olhar o mundo com clareza. Ele era o oposto da confusão que morava em mim. Nos despedimos, e enquanto ele se afastava, me peguei pensando em como seria trabalhar com ele. Recomeçar, criar algo novo. Quem sabe, reconstruir minha própria vida. Mas a dúvida, a eterna dúvida, ainda morava aqui. Naquela noite, escrevi no meu caderno: quem foi Escobar antes de mim? Quem é agora? Quem é Capitu no meio disso tudo? Fechei o caderno, apaguei a luz, e pela primeira vez em dias, dormi profundamente, sem sonhos, sem lembranças, só silêncio. Capítulo 26. A proposta de Escobar ficou martelando na minha cabeça. Nos dias seguintes, repassei os planos, analisei os números, pensei nas possibilidades. Um colégio, algo sólido, respeitável, com meu nome na porta. Era a chance de ter algo que fosse só meu, algo fora do passado. Marcamos uma nova conversa. Nos encontramos num café discreto, onde Escobar abriu o jogo. Já tenho um prédio em vista. Pequeno, mas suficiente para começar. Tenho um professor de matemática interessado, uma senhora para cuidar da secretaria, e você, claro, como o rosto do projeto. E Capitu? A pergunta escapou da minha boca antes que eu pudesse evitar.
Escobar me encarou por um segundo, depois sorriu com naturalidade. O que tem ela? Só queria saber se ainda se vêem. Às vezes cruzamos. A cidade não é tão grande, mas nada como antes. Você sabe como é a vida. Fiquei em silêncio. Queria acreditar. Preferi mudar de assunto. Então, o colégio. Você acha que pode dar certo? Se a gente trabalhar com seriedade, sim, e com seu nome, Bentinho, mais ainda. Aquilo mexeu comigo. Durante anos, meu nome foi carregado por outros, pela mãe, pelo amigo, pela mulher que nunca saiu do meu pensamento. Talvez fosse hora de assumir meu próprio espaço. Aceitei. O colégio começou simples, algumas salas, poucos alunos, esforço dobrado, mas em pouco tempo a coisa andava. Havia confiança, havia propósito, e ali, pela primeira vez em muito tempo, eu sentia algo que não era lamento, nem dúvida, nem ciúme. Eu sentia orgulho. Capitu ainda habitava meu pensamento. Como poderia ser diferente? Mas agora era uma lembrança que não ditava meus passos. Escobar e eu nos tornamos mais próximos, parceiros, quase irmãos. Minha mãe, claro, adorou a ideia. Disse que sempre soube que eu teria futuro. José Dias já espalhava no bairro que Dom Bentinho agora era diretor. E eu comecei a respirar melhor. Mas como todo capítulo novo, ele ainda carregava ecos do anterior. E um deles, mais cedo ou mais tarde, voltaria a bater na minha porta. Capítulo 27. O colégio prosperava. Pouco a pouco, alunos chegavam, pais confiavam, e os dias ganhavam um novo ritmo. Acordar cedo, revisar aulas, corrigir provas, lidar com pequenos imprevistos. Tudo isso era novo para mim, e de certo modo, libertador. A dor do passado não tinha ido embora, mas agora ela andava mais devagar. Escobar mostrava-se um sócio leal, trabalhador e carismático. Era querido por todos, desde os alunos até os vizinhos do bairro, sempre com uma piada na ponta da língua, sempre disposto a ajudar. Um dia, depois de uma reunião com os pais, sentamos na sala dos fundos para conversar. Ele, como sempre, com a voz leve, começou a falar do futuro. Bentinho, sabe o que falta agora? Diga. Uma família. Olhei para ele com estranheza. Família. É. A vida profissional é importante, claro. Mas nada substitui o calor de uma casa, de alguém que te espere ao fim do dia. Você nunca pensou nisso? Já pensei. Mas nem sempre é simples. Ele assentiu com um sorriso compreensivo. Entendo. Mas veja, a vida passa depressa. Quando percebemos, estamos velhos demais para começar. Eu tenho pensado nisso com mais seriedade. E você tem alguém em mente? Ele hesitou por um instante. Talvez. Mudou de assunto logo depois, mas aquele talvez ficou rondando minha cabeça. Não era ciúme, nem raiva. Era só a velha sensação de que o passado ainda estava entre nós, mesmo quando não era nomeado. Nos dias seguintes, mergulhei ainda mais no trabalho. Comecei a idealizar reformas no colégio, planejar novos projetos, sonhar com expansão. Pela primeira vez, me via como alguém que podia construir algo duradouro. Mas mesmo assim, à noite, no silêncio do meu quarto, ainda vinham as perguntas. Algumas novas, outras antigas com roupa diferente. Será que o passado ficou mesmo para trás? Ou será que estou apenas fingindo que ele não me persegue? Fechava os olhos, respirava fundo e decidia que amanhã era outro dia. Capítulo 28. Certo dia, recebi um convite inesperado. Era uma carta escrita com elegância, caligrafia firme e um perfume discreto que me era familiar. Abri com calma. Senhor Dom Bento Santiago, teremos uma pequena reunião em casa, neste sábado à noite, para celebrar o aniversário de minha mãe. Sua presença será uma honra para todos nós. Atenciosamente, Capitolina Pádua. Sim, era dela. Capitu. Fiquei com a carta nas mãos por alguns minutos, como se fosse uma relíquia ou uma armadilha. Não sabia se devia aceitar. Não sabia o que me esperava naquela casa, entre lembranças antigas e fantasmas que eu fingia ter esquecido, mas aceitei. No sábado à noite,
Coloquei meu melhor terno, arrumei o cabelo com cuidado e saí como quem vai reencontrar não uma pessoa, mas um pedaço da própria história. A casa dos Pádua parecia menor do que eu lembrava, mais apertada, ou talvez fosse eu que tivesse crescido demais por dentro. Fui recebido com cordialidade. A mãe dela, já mais velha e frágil, me abraçou com ternura, e então vi Capitu. Ela estava serena, não havia exagero no olhar, nem tristeza, nem euforia, apenas um sorriso gentil, distante e contido. Bentinho, disse, como quem reconhece uma memória viva. Capitu, respondi, com um leve aceno. A noite correu entre conversas formais, música ao fundo e brindes discretos. Observei tudo com atenção, como quem visita um museu onde já foi morador, e percebi, havia um mundo ali que continuou sem mim. Capitu se movia com segurança, conversava com todos, cuidava da mãe. Não havia drama, nem culpa, nem cobrança, apenas uma vida que seguiu, com ou sem minha presença. Quando me despedi, ela me acompanhou até o portão. Fico feliz que tenha vindo. Não sabia se devia... Às vezes, é preciso visitar o passado para entender o presente. Assenti. Ficamos alguns segundos em silêncio. A rua estava calma e o tempo parecia suspenso. Cuide-se, Bentinho, disse ela por fim. Você também, Capitu. E voltei para casa com o coração leve e, ao mesmo tempo, inexplicavelmente triste. Capítulo 29. Os dias passaram depois daquela noite e, confesso, fiquei com a cabeça cheia. Não era dor, nem saudade. Era algo mais estranho, como se uma parte de mim quisesse seguir em frente, mas a outra ainda estivesse com os pés afundados na areia do passado. Voltei ao trabalho no colégio e ali as coisas iam bem. Os alunos cresciam em número, os pais elogiavam a organização e a reputação do lugar começava a se espalhar. Escobar e eu nos tornamos quase uma dupla inseparável. Ele cuidava da parte financeira, eu da pedagógica. As reuniões fluíam, as decisões vinham rápidas e nossa parceria parecia à prova de falhas. Mas, claro, sempre havia uma sombra. Certa tarde, depois de um dia cansativo, Escobar passou em casa para conversarmos sobre a reforma de uma das salas. Estávamos sentados no escritório quando minha mãe entrou, trazendo um café. Ela olhou para nós com um sorriso curioso. Vocês parecem dois irmãos, disse ela. Escobar riu. Às vezes me sinto parte da família. Minha mãe assentiu, satisfeita. E talvez um dia seja mesmo. A frase ficou no ar como uma nuvem carregada que não chove. Escobar sorriu, mas desviou o olhar. Eu também não disse nada. Depois que ele saiu, fui até minha mãe. O que quis dizer com aquilo? Ela fingiu não entender. Só disse o que todos comentam, Bentinho. Vocês dois se dão tão bem, e a Capitu... Bom, vocês ainda se falam, não? Mãe, foi só um comentário. Esqueça. Mas não esqueci. Fiquei pensando. Todos falam, todos esperam algo, ou só estão tentando juntar peças que nem existem mais. Às vezes, o que machuca não é o que as pessoas dizem, é o que elas imaginam, e te fazem imaginar também. Fui dormir com a cabeça em turbilhão, e no meio da noite tive um sonho estranho. Estava diante de um espelho, mas não via meu reflexo, apenas um vulto, uma sombra, um outro eu, calado, me observando. Acordei com o peito apertado e com a certeza de que o passado, por mais que eu tentasse esquecer, ainda morava dentro de mim. Capítulo 30. O tempo passou. O colégio cresceu. As responsabilidades aumentaram. As reuniões com Escobar eram quase diárias, e entre livros, planilhas e decisões havia uma certa tranquilidade na rotina. Mas, como sempre, o sossego era aparente. Certa manhã, fui chamado por minha mãe. Estava sentada no jardim com um envelope na mão. Chegou para você, disse ela, com um olhar curioso. Abri. Era um convite para uma celebração modesta, um batizado, o filho de uma amiga de Capitu. O nome dela aparecia como madrinha, e discretamente também o nome de Escobar. Fechei o envelope devagar. A imagem veio à mente imediatamente. Os dois, lado a lado, numa cerimônia, sorrindo para a criança como se compartilhassem um destino que eu não compreendia. O sangue esquentou. O peito apertou. Mas não falei nada.
Nos dias seguintes, tentei me distrair. Fiquei mais tempo no colégio, organizei aulas extras, mergulhei nos relatórios. Escobar, sempre atento, notou minha mudança de humor. Está tudo bem, Bentinho? Claro, respondi, seco. Mas ele continuava a me observar, como quem desconfia que há algo por trás do silêncio. Numa tarde chuvosa, ele apareceu em minha casa com um livro antigo que tínhamos comentado semanas antes. Sentou-se na sala e falou como se quisesse aliviar o ambiente. Às vezes, acho que você pensa demais, meu amigo. Não acha que está na hora de viver mais e imaginar menos? Não respondi. Apenas peguei o livro e agradeci. Ele ficou por alguns minutos, depois foi embora com a mesma leveza de sempre. Minha mãe entrou na sala logo após ele sair. Você está diferente. Trabalhos demais. Só isso. Não é só isso. Você nunca foi de guardar tanta coisa. Por que não se abre? Por que não fala o que sente? Mas o que eu sentia? Era raiva? Medo? Era ciúme ou era orgulho ferido? Não sabia. E por não saber, preferia calar. Nessa mesma semana fui ao centro da cidade. Precisava comprar alguns materiais para o colégio. Ao dobrar uma esquina, dei de cara com Capitu. Estava com uma criança no colo. Devia ser o afilhado. E Escobar ao lado, segurando uma sombrinha. Eles riram de algo, um riso leve, cúmplice. Quando me viram, a expressão de ambos mudou. Capitu ficou séria. Escobar cumprimentou com um aceno. Bentinho, disse ele, tentando manter o tom habitual. Bom dia. Quer se juntar a nós? Tenho compromissos. Até logo. E saí, sem olhar para trás. Meu passo era firme, mas por dentro tudo tremia. Não por uma cena explícita, mas pelo que se insinuava no olhar, no gesto, na familiaridade entre os dois. Cheguei em casa e me tranquei no quarto. Abri o caderno onde, de tempos em tempos, despejava as inquietações da alma. Ninguém trai com palavras, trai-se com silêncios, com olhares, com o que se finge não ver. Fechei o caderno, encostei a cabeça na parede e respirei fundo. O passado nunca foi embora, apenas trocou de roupa. E agora ele batia à porta, com um sorriso que fingia inocência. Capítulo 31. Depois daquele dia, nada mais parecia igual. Eu fingia normalidade, mas a imagem dos dois juntos não saía da minha cabeça. Escobar com seu jeito tranquilo, Capitu com o olhar doce, a criança no colo, tudo me parecia parte de um quadro que eu não pintara, mas que me doía ver. Comecei a observar Escobar com mais atenção. Nos dias de trabalho, em reuniões, nas conversas triviais, ele não parecia diferente, continuava gentil, atencioso, eficiente, mas talvez fosse exatamente isso que me incomodava. Como alguém consegue ser tão perfeito? Passei a notar pequenos gestos, o modo como ele mencionava o nome de Capitu, o tom de voz, a frequência com que falava dela, mesmo que disfarçadamente. Minha cabeça começou a criar conexões, lembrar de momentos antigos, de quando éramos todos mais jovens, de como ele a olhava, de como ela sorria quando ele falava. Será que eu nunca tinha visto antes? Ou será que não quis ver? Capitu, por sua vez, mantinha distância. Não nos falávamos havia semanas, mas eu sabia, ou achava que sabia, que ela ainda pensava em mim, ou talvez fosse só desejo meu de que algo ainda nos ligasse. A dúvida, como sempre, era o que mais me corroía. Certa tarde, minha mãe me chamou. Bentinho, sente-se, quero conversar com você. O que foi, mãe? Ela hesitou por um momento. É sobre Capitu e Escobar. Meu sangue gelou. O que tem? Você sabe que sempre fui discreta, mas tenho olhos e... Bom, há coisas que não se dizem, mas se percebem. Fiquei em silêncio. Talvez você ache que estou exagerando, continuou ela, mas não posso ignorar o que sinto. Há algo estranho entre eles. A senhora tem certeza? Tenho certeza do que vi e do que senti. Me levantei, confuso, com o coração batendo forte. Aquilo era tudo o que eu precisava para confirmar o que minha cabeça já havia decidido. E o pior, agora não era só eu que via. Até minha mãe, sempre tão reservada, percebia o mesmo. Saí de casa sem rumo certo. Andei pelas ruas, passei pela igreja, cruzei com rostos que não reconhecia.
e em cada um deles me sentia mais só. Voltei para casa à noite, exausto. Deitei na cama com o pensamento em turbilhão. Meus olhos estavam abertos, mas eu já não via nada com clareza. Foi traição, foi só amizade, foi tudo imaginação. Não havia resposta, só uma dor difusa, uma angústia instalada no peito e um silêncio que crescia mais do que qualquer palavra. Capítulo 32. No dia seguinte, Escobar veio até minha casa. Como sempre, sorridente, calmo, com um pacote de papéis sobre o colégio. Trouxe os relatórios do mês, disse ele. Sentei com ele na varanda. A conversa foi normal, como sempre, mas eu não era o mesmo. Eu o ouvia e, ao mesmo tempo, analisava cada gesto, cada pausa. Tentava decifrar se havia falsidade por trás daquele rosto tão tranquilo. Ele falava de projetos, planos, da ideia de abrir uma nova turma no semestre seguinte. Tudo parecia perfeitamente profissional, mas minha cabeça estava em outro lugar. Capitu, o olhar dela, a forma como dizia o nome dele, as conversas antigas, as coincidências, os momentos em que estavam juntos. Tudo voltava à tona como peças de um quebra-cabeça que eu não sabia se estava montando ou inventando. Bentinho, disse ele, me chamando de volta à realidade. Você está bem? Estou. Parece distante. Só cansado. Ele assentiu e me entregou os papéis. Pensei em fazermos uma pequena confraternização entre os professores e os alunos mais antigos, para marcar o crescimento do colégio. Boa ideia. Posso organizar? Claro. Escobar sorriu. Aquele mesmo sorriso que antes me parecia amigo, agora me parecia um disfarce. Depois que ele saiu, fiquei olhando o portão por alguns minutos. Ele caminhava tranquilo, sem olhar para trás, e eu ali, com o coração fervendo, tentando entender se estava sendo traído ou se estava traindo a mim mesmo com tantas desconfianças. Mais tarde, fui até a gaveta onde guardava coisas antigas. Encontrei uma carta de Capitu, da época do seminário. Li cada linha como se fosse a primeira vez. Ela falava do futuro, dos sonhos, da saudade. Era uma carta doce, mas, de certo modo, ambígua. Palavras que podiam significar tudo ou nada. A vida nos afasta às vezes, Bentinho, mas não nos separa. Você sempre estará em mim, como a sombra de uma árvore que não se apaga com o tempo. Fiquei encarando aquela frase: sombra, tempo, distância. Talvez ela quisesse dizer apenas saudade, ou talvez fosse um aviso de que eu já era apenas parte do passado dela, mesmo estando ainda tão presente no meu. Fui dormir com a carta ao lado, como quem espera que as palavras sussurrem alguma resposta durante o sono, mas tudo o que tive foi o eco de uma dúvida antiga, agora mais viva do que nunca. Será que fui enganado por todos? Ou será que me enganei sozinho desde o começo? Capítulo 33. O tempo seguia seu curso, mas dentro de mim tudo parecia parado, estagnado entre o passado e o que eu não queria aceitar como presente. Escobar continuava com sua simpatia de sempre, seu jeito leve e a confiança de quem não deve nada a ninguém. Mas eu não conseguia mais olhar para ele da mesma forma. Certa manhã, recebi a visita inesperada de José Dias. Ele entrou com aquele seu andar cuidadoso, o tom afetado de sempre, mas com um olhar mais sério do que o habitual. Dom Bento, vim conversar com o senhor, como amigo. Pois não. Sabe que não gosto de me meter em assuntos delicados, mas há tempos observo certos comportamentos e, bom, o senhor é como um filho para mim. Fale, José Dias. Ele ajeitou o colarinho como quem se prepara para uma bomba. Não gosto da maneira como o senhor Escobar olha para a senhora Capitolina. Senti um frio subir pelas costas, não por ser novidade, mas por ouvir em voz alta aquilo que eu tentava ignorar. Continua. Não tenho provas, nem quero semear discórdias, mas há algo nos gestos, no modo como ele fala dela, no brilho dos olhos. E ela também retribui, de maneira sutil, mas retribui. Fiquei em silêncio por um longo tempo. José Dias se levantou.
pense no que lhe disse, e me perdoe, se for o caso, mas minha consciência não permitiria calar. Saiu deixando o ar mais pesado. Não sei por quê, mas naquela hora a presença de José Dias me incomodou. Talvez fosse o modo como ele falava, ou talvez fosse apenas raiva de ouvir aquilo de mais alguém, porque se até ele, sempre adulador e cheio de floreios, estava percebendo, então talvez eu não estivesse louco, ou pior, talvez estivesse certo. Passei o dia sem me concentrar em nada. Recusei o jantar, apaguei as luzes cedo, mas não consegui dormir. Fiquei virando na cama, lembrando de cada olhar, de cada toque, de cada vez que Capitu e Escobar estiveram juntos. E eu ali, cego pela confiança. E pela manhã, ao acordar, tomei uma decisão silenciosa. Não falaria com ninguém, não perguntaria nada, não acusaria, mas eu observaria. E desta vez, com olhos abertos, frios, atentos, porque se havia uma verdade escondida, ela não escaparia novamente. Capítulo 34. Nos dias seguintes, minha atenção estava mais aguçada do que nunca. Cada gesto de Escobar, cada palavra dita por Capitu nas poucas vezes em que nos cruzávamos, era analisado por mim como se fosse pista de um crime escondido. No colégio, Escobar seguia como sempre, eficiente, simpático, prestativo, nenhum sinal de culpa, nenhuma hesitação. E isso, em vez de me acalmar, me deixava ainda mais desconfiado. O que mais me irritava era a naturalidade. Se havia algo, estava tão bem disfarçado que fazia parecer que eu era o errado, o exagerado, o paranoico. E talvez eu fosse, ou talvez eles fossem apenas bons atores. Comecei a me afastar. Sem dizer nada, só fui me desligando das conversas, das decisões, dos convites. Escobar notou. Está tudo certo, Bentinho? Apenas cansado, respondi. Mentira, eu estava exausto, sim, mas não de trabalho. Estava cansado de duvidar de tudo e de todos, inclusive de mim mesmo. Capitu, por sua vez, parecia viver bem. Continuava cuidando da mãe, das amizades, das obrigações do dia a dia. Nada nela sugeria arrependimento ou culpa, mas o olhar dela... o olhar, às vezes era doce, outras vezes parecia distante, tão distante que me fazia sentir como um estranho em minha própria lembrança. Certa noite, sentei com minha mãe para conversar. Não queria, mas precisava. Ela, como sempre, me olhou com atenção e paciência. Mãe, a senhora ainda pensa o que me disse sobre Capitu? Penso. E se estivermos errados? Ela pousou a xícara de chá com cuidado. Filho, o amor pode nos cegar, e a dor pode nos fazer enxergar demais. Eu não tenho provas, mas tenho intuição. E você tem paz? Fiquei em silêncio. Aquela pergunta bateu fundo. Não, eu não tinha paz. Então, talvez a verdade não importe tanto quanto isso. Me levantei, atordoado. Saí para caminhar e me vi diante da igreja, onde tantas vezes rezei para ser feliz ao lado dela. Hoje, nem rezar eu sabia. Será que estou me afundando em um ciúme doentio? Ou estou finalmente enxergando o que sempre esteve diante de mim? As perguntas me acompanhavam como sombras. No dia seguinte, uma notícia chegou como um raio. Escobar havia morrido afogado durante um passeio à praia. O coração parou. O chão desapareceu. Fui até a casa da família. O corpo ainda não havia sido velado. Havia um silêncio estranho no ar, misturado ao choro contido e à perplexidade geral. Capitu estava lá, vestida de preto, o rosto abatido. Quando me viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Veio até mim e me abraçou, e naquele abraço não senti culpa, senti apenas dor. Uma dor compartilhada, uma dor confusa. Naquele instante, me senti vazio. O homem que talvez fosse meu rival, talvez meu amigo, talvez nada, tinha partido, e com ele levou uma parte da minha dúvida, ou talvez tenha deixado ainda mais.